E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jorge BR e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem galera, nesse vídeo vai ser o segundo episódio da navega de Marte até Dubai de Cessna 172, onde nesse episódio nós iremos sair da cidade de Boa Vista e passaremos pelo Mar do Caribe e finalizaremos na cidade de Miami, nos Estados Unidos. E para você que não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar o card aqui no canto da tela para você poder assistir o primeiro episódio, pois algumas coisas nesse episódio vão estar linkadas com coisas que aconteceram no anterior. Então eu recomendo que você assista o primeiro antes de você assistir esse episódio. E se você já assistiu o primeiro episódio, não esqueça de deixar o seu like. E se você não for inscrito, se inscreva no canal para não perder mais nenhum episódio da série. Então chega de mais enrolação e bora pro vídeo. Bom, nesse quarto dia de viagem eu comecei mais cedo, pois por mais que seja uma sexta-feira, era feriado, então eu podia começar o voo mais cedo, por volta de 7h30 a 8 horas da manhã. Mas mesmo começando mais cedo não adiantou de nada e vocês vão ver por quê. E nesse primeiro voo do dia eu saí da cidade de Boa Vista e segui até a cidade de Georgetown, na Guiana. E logo depois de decolar de Boa Vista, a paisagem mudou completamente com relação ao que eu vinha vendo no último voo, pois em vez daquela mata fechada com aquele mar verde para qualquer lado que você olhava, havia bastante presença de fazendas lá naquela região, e o que já deixava bem claro também que eu já estava saindo do Brasil. Mas isso se tornou oficial quando eu passei na cidade de Bonfim, aonde ali havia a fronteira entre o Brasil e a Guiana, e depois de cruzar a fronteira a paisagem começou a mudar ainda mais, pois vinha voltando aquela vegetação com mata fechada, e aquela planície que eu vinha tendo ia desaparecendo com o surgimento de montanhas que se perduravam até as proximidades de Georgetown. Chegando próximo da cidade de Georgetown, acabei percebendo que o aeroporto que eu havia previsto em pousar lá, na verdade ele não existia lá no Infinity Flight. Então eu resolvi alternar para um aeroporto que ficava ali próximo da região e também era bem do lado da minha rota. Então só foi fazer meia volta e pousar naquele aeroporto. E este aeroporto que eu alternei ficava na cidade de Timeri. E o meu pouso lá eu achei que tinha sido bom quando eu estava fazendo o voo. Mas quando eu fui ver no replay para poder gravar e colocar no vídeo depois, eu acabei percebendo que eu arredondei um pouquinho alto e mantive o avião um pouquinho alto da pista do que o desejado. O que resultou em um toque um pouco mais duro, mas nada muito perigoso. E de lá eu segui em direção à cidade de Piarco, na Ilha da Trindade. E bem galera, já para ir para a cidade de Piarco foi um pouquinho mais complicado, pois se eu fosse fazer o voo em linha reta eu ia passar dentro do espaço aéreo da Venezuela. E na época eu não sabia se eu poderia entrar dentro do espaço aéreo da Venezuela na vida real. Então eu resolvi desviar dele. E para explicar para vocês como é que foi esse desvio, eu vou usar um site que eu usei durante toda essa navega, que foi o SkyVector. E bom pessoal, para eu poder desviar do espaço aéreo venezuelano, o que foi que eu fiz? Eu pus um ponto de uma forma que ficasse com uma certa folga com relação ao espaço aéreo venezuelano, para eu, caso o vento me desviasse em direção ao espaço aéreo venezuelano, eu teria uma garantia que eu não iria entrar dentro dele. E depois eu peguei a distância entre aquele ponto e a nossa partida de Temeri, e consegui calcular o tempo que eu levaria até chegar ali para eu poder seguir em direção a Piarco. Então, ocorreu tudo conforme planejado. Eu decolei de Temeri, segui na direção até aquele ponto durante 2 horas e curvei e segui em direção a Piarco, sem passar dentro do espaço aéreo venezuelano. Mas infelizmente, pessoal, ocorreu uma coisa muito indesejada, faltando 15 minutos para chegar. A bateria do celular tinha acabado e faltando 15 minutos para chegar. Então o que eu fiz? Decolei de Temeri, passei durante 2 horas até chegar naquele ponto de novo e segui em direção a Piarco e finalmente chegar no ponto que eu havia parado antes de dar o problema. E assim por fim pousando lá em Piarco. E bem pessoal, de Piarco eu resolvi continuar seguindo em direção ao próximo destino, mas a bateria do celular acabou acabando de novo. E eu já, sem paciência com relação a isso, resolvi deixar para o dia seguinte.
E bom, galera, nesse dia seguinte eu saí um pouco mais cedo para eu conseguir fazer mais voos para compensar os atrasos com relação ao dia anterior. E nesse primeiro voo do dia, eu saí da cidade de Piarco e segui em direção a Argyll, na ilha de São Vicente. E bem, galera, a partir desse voo as coisas iriam mudar completamente, pois a gente vinha acostumado a voar bastante por cima de terra e tem como referência fazendas ou estradas. Só que a partir de agora nós iremos passar a maior parte do tempo voando em cima de água e tendo como referência as ilhas que existem aqui no Mar do Caribe. E bem, galera, quando eu cheguei em Argyll, o meu pouso foi bem parecido com o que eu fiz em Piarco, mas a diferença dele foi que o toque foi um pouquinho mais leve com relação ao outro. E quando eu fui seguir para os pátios, eu acabei confundindo o pátio de aviação geral com o pátio da aviação comercial, no caso de linha aérea. Mas como a gente está voando no Infinity Flight, não temos prédios em 3D, é bem fácil confundir caso você não conheça o aeroporto. Mas também eu nem fiquei muito tempo lá, eu já reabasteci bem rápido e segui em direção ao próximo destino, que seria Fort-de-France na ilha de Martinica. Quando eu cheguei em Fort-de-France, eu achei a ilha muito bonita e me deu muita vontade de poder ir lá um dia fisicamente. Mas enquanto a gente não dá, a gente só vai indo no virtual mesmo. E de lá eu segui em direção à cidade de Pointe-à-Pitre. Google, me ajuda aí, vai. Pointe-à-Pitre. E bem, galera, nesse voo eu acabei percebendo que nessas ilhas havia várias partes brancas nelas e que isso daí também acontecia nas outras que eu havia passado também. E depois de olhar bastante nelas e considerando a altitude que eu tava, pois era quase impossível que se formasse neve em cima dessas montanhas, acabei deduzindo que seriam nuvens que acabaram saindo em cima das imagens das ilhas, o que quebrou um pouco de realismo da paisagem, mas mesmo assim rendeu imagens muito bonitas desses locais. E não demorou muito para que eu chegasse em Pointe-à-Pitre. E quando eu cheguei lá, o meu pouso não foi um dos meus melhores de novo. Mas também nem enrolei muito, pois o nosso tempo para fazer essa navega é bem curto. Então eu já reabasteci logo de novo e segui em direção ao nosso próximo destino, a cidade de Vicebird, na ilha da Antigua. E o voo até lá não durou muito, foi apenas uns 20, 40 minutos. E esse lugar, pessoal, é bem importante para mim, pois eu voava bastante para cá quando eu tinha a versão demo do FSX para ver se ele rodava no meu computador. E rodava, tanto até que quem é inscrito mais antigo sabe de alguns vídeos de FSX que eu fazia há 1 ano, 2 anos atrás. E também, galera, não só na versão demo do FSX, como também na versão que não é a Pro do Infinity Flight, que você tem algumas opções de voar para esses lugares. E eu tenho o vídeo aqui pousando de A321 da JetBlue aqui no meu canal. Vou deixar o card aqui no canto do vídeo para vocês poderem assistir depois desse vídeo. E bem, galera, por ser uma região que eu me importo bastante, daqui até o próximo destino, que seria São Martin, eu resolvi fazer vários TGLs seguindo todas as ilhas até chegar em São Martin. Algumas tendo umas pistas bem longas e outras com as pistas bem curtas, até algumas sendo uma das mais perigosas. E um deles fica na ilha de Saba, onde tem uma das pistas mais curtas do mundo. E eu, como eu sempre cismo em querer fazer um pouso muito suave, eu levei 3 tentativas para eu conseguir fazer isso. E mesmo assim eu não consegui fazer um pouso tão suave assim, mas considerando que o aeroporto tem uma pista muito curta, até que o pouso foi muito bom. Mas daí eu fiz o backtrack e decolei de novo. E logo em seguida desse aeroporto havia outro, na ilha de São Bartolomé. E nesse aeroporto ele é bem famoso pelo seu perigo, não somente da pista ser curta, e além de ter uma das cabeceiras que tem meio que um paredão ali. Já que no Infinity Flight a parede ficou literalmente falando, o que acabou me deixando muito mais alto que os aviões normalmente chegam na vida real, e quase acabei varando a pista, e consegui decolar de lá de novo.
E depois de reabastecido e seguindo em direção ao próximo destino, eu acabei tendo uma companhia de um outro avião que não fazia parte do voo, que acabou entrando como tráfego ali no meio do aeroporto de São Martin. E de lá eu segui em direção à cidade de St. Croix, nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Na decolagem rolou meio que uma despedida, tanto do aeroporto de Princess Juliana quanto aos outros aeroportos que eu havia pousado e outros que eu também gosto, mas eles atrasariam ainda mais meu voo se eu quisesse pousar neles. E chegando em Croix, a meteorologia não estava tanto favorável. Além de um vento mais forte que eu vinha pegando nos outros aeroportos, ele estava com rajada, o que dificultou um pouquinho o pouso. Mas mesmo com essas adversidades eu consegui fazer um pouso seguro. E de lá eu segui para San Juan, capital de Porto Rico. E esse voo para San Juan eu acharia que daria tempo de eu sair de Croix e ir para lá sem que eu chegasse muito próximo do pôr do sol, pois não levaria muito tempo para chegar lá. Mas eu acabei percebendo no meio do voo que eu estava errado, pois o sol já estava se pondo na metade do caminho. E quando eu cheguei lá, o sol havia ido embora, então eu meio que pousei 2 minutos atrasado depois do pôr do sol. E para finalizar de vez, eu não consegui caprichar tão bem nesse pouso. Mas eu consegui cumprir a meta que eu havia estabelecido nesse dia, que era pelo menos chegar em São Juan. E nesse terceiro dia, o primeiro voo seria saindo de São Juan para Punta Cana, na República Dominicana. E bem, galera, eu saí 30 minutos antes do nascer do sol, por conta de motivos externos que me levaram a ter que fazer isso. E bem, galera, nos trajetos entre São Juan e Punta Cana, o cenário era bem bonito. E a melhor coisa é que não havia aquelas nuvens que saíam na imagem de satélite. E bom, por conta desse motivo externo, eu não podia ficar flutuando muito para conseguir pousar muito bem em Punta Cana, porque eu queria era mais garantir o toque para eu poder deslogar o mais rápido possível. E de volta com o voo, eu segui de Punta Cana para a cidade dos Cavalheiros, que ficava bem no meio da República Dominicana. E bom, como a gente está indo cada vez mais para o norte, as ilhas no Caribe vão ficando cada vez maiores, onde vamos ter de volta a companhia das fazendas e das estradas. E chegando junto comigo lá em Santiago dos Cavalheiros, um 737 da American Airlines, da pintura prateada. E que a pessoa que estava pilotando aquele 737 viria a interagir comigo um pouco mais tarde. E bem, galera, saindo de lá de Santiago de los Caballeros, segui para o Cabo Haitiano. A saída de lá foi bem tranquila, com a presença de várias montanhas dos dois lados do voo, formando um vale muito bonito durante um tempo. E bem, galera, lembra daquele cara que estava de 737 enquanto eu cheguei em Santiago? Então, aquele cara, ele logou de novo lá de TBM e ele chegou até a me seguir, chegando a passar mais muito perto de mim, chegando até a menos de 1 milha náutica. E de lá do Cabo Haitiano eu segui para Guantánamo Bay. E bem, galera, esse voo especificamente foi um dos voos que eu tive que voar ainda mais alto por conta do relevo. E que foi um dos níveis de voos mais altos de toda a navega. Nesse caso, desse voo foi de 8.500 pés de altitude. E depois de um tempo de voo passou o A380 a 16 mil pés, que não é muito distante da altitude que eu tava. Aí vocês já imaginam das 1001 piadinhas que eu já fiz com relação à esteira de turbulência dele. E chegando lá em Guantánamo Bay, era um lugar bem bonito, mas muito diferente do lugar. O meu pouso não foi lá, aquelas coisas de novo, mas diferente das outras vezes que eu vim no meio do dia.
E de lá eu segui para Caio Coco. E bem, galera, nesse voo eu decolei e já decolei quase estolando por conta do piloto automático sempre querer manter a mesma razão de subida e não se importando com a velocidade. Mas logo em seguida a isso, meu celular deu um problema e o simulador fechou no meio do voo. Então eu comecei o voo de novo, mas dessa vez sem mais nenhum problema. E chegando perto de Caio Coco, as praias eram muito bonitas, bem características aquelas praias de água cristalina ou até mesmo aquelas águas de azul bem claro. E o meu pouso que eu fiz lá foi um meu pouso bem padrão mesmo, pois eu até tentei suavizar um pouquinho mais, mas o avião acabou estolando um pouco antes. Antes de eu pousar, eu chamei um amigo meu para ele poder ver meu pouso lá em Caio Coco. Mas depois que eu pousei, eu fiquei lá por um tempo, porque a gente ficou batendo um pouco de papo lá. Enquanto eu me preparava para seguir para o próximo destino, que seria Nassau, o meu amigo ficou lá zoando lá no pátio, tanto até que ele chegou a bater na minha hélice enquanto ela já estava acionada. Mas a gente desconsidera isso até que esse meu amigo ele vai vir a aparecer nos próximos episódios. E bom, galera, como eu seguiria para Nassau, o trajeto todo seria em cima de água. Só que muito diferente dos outros voos, eu não teria nenhuma referência para seguir até Nassau. Então eu tive que seguir esse voo por GPS, mesmo desconsiderando o fato de estar decolando no pôr do sol. E de Nassau eu segui para o nosso destino final no episódio de hoje, que é Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E o caminho até lá foi do mesmo jeito. Por não ter referências visuais no solo, eu tive que fazer esse voo por instrumentos também. E chegando lá eu perdi um pouco o ideal de descida e eu tive que fazer algumas esperas para poder recuperar a altitude ideal que eu deveria estar na aproximação. E bom pessoal, eu já fiz um vídeo fazendo um voo indo até Miami. Mas muito diferente do que está naquele vídeo, nesse dia Miami não estava tão movimentada. Rolou até um leve desapontamento porque eu estava querendo pegar um controle nessa hora. E bem pessoal, o meu pouso lá em Miami foi o mesmo pouso que eu fiz em todos esses voos que eu fiz até chegar lá, ou seja, sem nenhuma novidade. E bom galera, esse foi o segundo episódio da série, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho para não perder o próximo episódio da série, onde subiremos toda a costa leste dos Estados Unidos e ainda finalizaremos o episódio na metade do caminho na passagem pelo Canadá. Então galera, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.